Um dos programas que mais nos marcou no começo do Fazendo Esperança foi o de número 7, onde entrevistamos Ana Maria, que teve uma vida muito sofrida após ser abandonada com 8 anos, junto com seu irmão de 6. Este programa foi exibido no dia 22 de fevereiro de 2003. No final, Iraci, que apresentou o programa na época, conta sua experiência e como está vivendo hoje. O problema da droga tem solução? Alguém que tem HIV pode ser feliz? Você morre e você nasce de novo de uma forma incrível. Programa Fazendo Esperança, a história da recuperação de jovens através da Palavra de Deus e do trabalho na Fazenda da Esperança. O programa Fazendo a Esperança hoje vai mostrar para vocês a parte feminina da recuperação. Esta é a Fazenda da Esperança Feminina de Guaratinguetá. Vocês vão conhecer um pouco do início da Fazenda Feminina. A Fazenda Feminina começou em 1988 aqui em Guaratinguetá. E daqui ela foi se espalhando para outros estados. Esta casa é a Casa de Maria, uma das casas das meninas. Em Guaratinguetá são 4 casas, né? 3 aqui no bairro do São Manuel, perto da cidade, e uma perto das montanhas, que é onde elas ficam quando chegam. Quando chegam é um tempo especial, elas chegam com muitos problemas, então elas precisam de muito espaço. E a Fazenda dos Pilões, a Casa dos Pilões, que a gente chama Casa Maria Madalena, é uma casa muito agradável, que tem um ambiente grande, tem o rio, tem onde elas podem tirar toda a energia que elas vêm, né? Aquela época em que elas precisam de mais atividades no campo, precisam de espaço. Aqui na Casa de Maria moram 14 a 16 meninas. Né? Essas meninas trabalham na fábrica, uma fábrica de produção de congelados. É muito importante a atividade que elas fazem para elas. Elas saem da casa, vão até o trabalho e voltam como elas vão fazer quando estiverem lá fora, inseridas na sociedade. E aqui a casa é grande, embaixo a gente tem a cozinha central, onde almoçam todas as que trabalham na fábrica, e em cima é uma casa como uma casa normal de família, tem os quartos onde elas dormem, cada uma cuida da sua cama. Algumas chegam sem nunca ter aprendido a estender a sua cama, que elas aprendem isso, a conservar o guarda-roupa em ordem, não é? Elas vivem uma vida de família. Foi na Casa de Maria, na parte de baixo, onde agora é a cozinha central, que iniciou esse projeto da produção de pizza. Inicialmente era só pizza. Era uma produção assim, bem artesanal, era mesmo um jeito que a gente encontrou das meninas se manterem, uma coisa doméstica. E sempre assim começa na fazenda, as coisas de uma forma muito simples. E depois Deus abençoou, ajudou a gente e nós pudemos construir a fábrica. E hoje elas trabalham de uma forma mais industrial, prepara mais elas profissionalmente para enfrentar a vida lá fora. Agora eu quero mostrar para vocês a segunda casa, a Casa Maria Goretti. Nessa casa moram 10 meninas, pode morar até 12, moram 10 meninas nessa casa. Então é uma casa pequena,
Tem um salão grande, porque nessa casa a gente faz os nossos encontros, né? A gente faz tardes de esportes. Então, todas as casas têm a capela, né? A capela é um lugar importante, se torna importante para cada um deles, porque eles vão desenvolvendo um relacionamento com Deus, eles vão sentindo necessidade de Deus. E não importa a religião, no momento de dificuldade, vem para a capela, né? Também tem aqui a oração da manhã, as missas, os encontros, mas são momentos que eles desenvolvem para ter esse relacionamento com Deus. E agora nós chegamos na Caseta Santa Clara. Nessa casa moram as responsáveis pelo Centro Feminino. É uma casa de formação das pessoas que querem se dedicar a esse trabalho com os jovens. Aqui também nós vivemos como família. E agora nós chegamos na última casa. Essa é a Casa Santa Terezinha, onde a Aninha mora. A Aninha depois vai conversar com vocês. A Aninha está se recuperando aqui com a gente e ela vai conversar, falar um pouco da vida dela para vocês. Então, em todas as casas a gente tem o cuidado de não ter muitas pessoas, sempre de 11 a 15, 16 no máximo. E a gente procura viver assim num clima de família, né? A família é essencial para qualquer pessoa, mas é muito mais importante para elas, que às vezes vêm de lares que foram desfeitos, ou não tiveram família, ou às vezes tiveram família, mas não conseguiram estabelecer um bom relacionamento com os pais, com os irmãos. Então a gente procura criar um clima de família. Então de manhã, quando elas se levantam, elas tomam o café junto, na mesa elas conversam. Depois tem a meditação, elas escolhem uma palavra para viver junto, para servir como farol no dia. Então elas vivem juntas. As coordenadoras devem ser como as mães da casa, a mãe, o pai, que deve dizer o que deve ser feito, que deve acompanhar. Também sendo menos meninas, elas podem ter mais possibilidade de conversar. Eles precisam muito ser ouvidos, eles têm muita coisa para falar. Tanto da experiência passada, como das experiências do questionamento que nasce dentro deles aqui dentro. Questionamento quanto a atitudes que elas tiveram, quanto a atitude que os outros tiveram com ela, muitas coisas que elas precisam perdoar, muitas coisas que ficou magoado, que ficou machucado e que elas precisam ir se curando disso. Então elas conversam muito sobre a vida delas. E a gente se lembra muito assim, que Jesus nasceu numa família, Jesus nasceu com uma mãe e um pai. Então é importante que elas encontrem essa mãe, pai, irmãos, e Jesus possa estar sempre presente entre elas através desse amor recíproco que elas vão aprendendo a ter. A Aninha encontrou aqui uma família, Aninha? E constrói uma família junto, porque a Aninha é uma dessas coordenadoras que fazem o papel de mãe nessa casa, Aninha? E no próximo bloco ela vai contar para vocês como ela vive aqui. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na Fazenda. Aqui na Fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. A Fazenda da Esperança
traz uma novidade irresistível: a cocada cremosa da esperança. Feita com ingredientes selecionados e aquele toque caseiro, ela combina tradição, qualidade e sabor artesanal. Cada colherada revela coco fresquinho e cremosidade perfeita, trazendo aconchego e a sensação de estar em casa. Ideal para acompanhar o café, adoçar o fim de tarde ou enriquecer receitas. Essa edição especial estará disponível por tempo limitado. Cocada cremosa da esperança, o sabor que transforma o seu dia. Ebra, tô louco pra comer! Tinha 6 anos, a minha mãe conheceu um homem ao lado da minha casa. E a partir daquele momento, a minha mãe começou talvez gostar desse homem. E o meu pai, ele era muito doente. E o meu pai pegou, não sei o que aconteceu, eles discutiram. E a minha mãe pegou e falou, eu vou embora. Pegou a minha irmã, que tinha eu e meu irmãozinho, que eram os mais novos, e foi embora. E quando eu saí correndo atrás dela, falava, mamãe, mamãe. Ela falava assim pra mim, eu não gosto de você, você não é minha filha. Daí eu peguei e voltei. E o meu pai falava assim, vem minha filha comigo. Daí eu peguei e voltei para casa. E a partir daquele momento, o meu pai começou a ficar mais doente, mais doente. E não tinha quem fizesse comida pra gente, não tinha... as pessoas do lado só trabalhavam, não tinha... E um dia eu peguei meu pai e falei, papai, eu tô com fome. Meu pai falou assim, eu sei cozinhar, então me ajude a levantar da cama, porque meu pai não levantava. E ele sentou na beira do fogão e me ajudou a fazer arroz e feijão, para mim, para o meu irmão e para ele. E um dia eu fui para a cidade vender agulha para mim conseguir comprar comida para mim e ele, e os dois. E quando eu voltei, o meu pai já não estava mais ali. A mãe dele tinha vendido a nossa casa e tinha levado ele embora. E daí fiquei com eu e meu irmãozinho na rua. Voltei para a cidade de Curitiba e ali eu tive que começar a pensar o que eu fazeria da minha vida e do meu irmãozinho. Alguns dias depois, a minha avó me encontrou e falou que meu pai tinha morrido. Daí ela falou assim, que se eu queria ir no enterro dele. E eu fui. Foi a última vez que eu vi meu pai. E eu continuei a ficar na rua daquele momento, porque a minha avó não me aceitou dentro da casa dela. Daí eu peguei, um dia eu estava dormindo com meu irmãozinho dentro de uma caixa de papelão. A polícia chegou, deu um chute na caixa e se eu não tivesse abraçado com meu irmão, ia pegar na cabecinha dele. E acertou essa parte do meu rosto. E ficou todo roxo. E a polícia tirou meu irmãozinho do meu colo assim e levou ele embora. Levou ele para um lugar e eu para o outro. Eu fugi do lugar onde eu estava para ir procurar ele. Só que eu não encontrei mais o meu irmão. Depois disso, nunca mais eu vi ele. E aí que eu comecei a ficar com raiva, com muita raiva das pessoas. E comecei a usar droga. Comecei a ter um outro sentido na minha vida. Eu não era mais aquela Ana pequenininha que só queria saber do cuidar do seu irmãozinho. Eu me transformei numa pessoa de muito mais tempo, muito mais idade. Comecei a usar droga, a roubar, a pegar... roubar revólver e roubar a mão armada. Isso eu já devia de ter uns 7 anos, 8. E comecei a fazer tudo isso porque tinham levado o meu irmão. Se eu tivesse com o meu irmãozinho, eu não tinha feito isso. Eu comecei a usar droga mais ainda para não sentir dor de uma família que eu sonhava em ter, que todo mundo tinha,
e eu não tinha. E um dia eu estava dentro de um ônibus. Peguei o ônibus porque eu estava indo para um material de construção, comprar droga para mim, perto. E eu eu atravessei a roleta e sentei do lado de uma menina. Daí ela, não sei, algo me falou, fala com ela. Eu falei assim, como é seu nome? Ela falou, Eliane. Bem assim, nossa, eu lembro que eu tinha uma irmã chamada Eliane. Ela bem assim, e o seu? Eu falei assim, o meu é Ana. Todo mundo me chama de Aninha, mas o meu é Ana Maria. Ela falou assim, nossa, eu lembro, eu tinha uma irmã chamada Ana. Eu falei assim, nossa, que coincidência. E a gente começou a conversar. Eu perguntei da mãe dela, perguntei para ela, você tem mãe? Ela falou assim, eu tenho. Ela bem assim, por que você me perguntou isso? Eu falei, porque eu não tenho uma mãe. Perguntei o nome da mãe dela, perguntei do pai dela. E ela começou a me falar que ela não tinha pai, que a mãe dela tinha deixado o pai dela com os filhos, com mais 2 filhos. E eu começou a se encaixar na minha história. Falei assim, nossa, que coincidência você ter quase a mesma história que eu. E chegou perto do ponto onde ela ia descer. Ela falou, eu vou descer aqui. Eu falei, não, espera, deixa eu descer com você. E a gente começou a conversar. E ela falou assim, e daqui a pouco, a hora que eu tô sentada, eu vejo aquela mulher vindo. Eu falo assim, quem é aquela mulher que tá vindo? Ela falou, minha mãe. Eu falei assim, não, ela é minha mãe. E a partir daquele momento começou uma outra etapa na minha vida. Minha mãe não me aceitou, minha mãe falou que eu não era filha dela, que ela não me conhecia, que há muito tempo atrás ela não me via, então eu não era filha dela. Minha irmã me abraçou e falou, minha irmãzinha, eu te encontrei. Daí a minha mãe pegou a mão dela e foi embora e me deixou novamente. Daí eu fui fazer o que eu ia fazer, coisa que eu não devia mesmo. Eu fui. À tardezinha eu encontro a minha irmã de novo. Falou, eu não quero mais morar com a minha mãe. Eu quero morar com você agora. E a minha irmã pegou e eu aceitei minha irmã e ela ficou comigo. Eu estava usando droga naquele momento. Ela falou assim pra mim, deixa eu experimentar. Eu falava pra ela, não é uma coisa boa. Daí ela pegou e falou assim, não, mas eu quero experimentar. Eu, como já não sabia mais o que era a minha vida, eu dei pra minha irmã. Eu ensinei a minha irmã a fazer coisas que eu fazia. Daí eu estava dormindo na igreja, chegou essa pessoa. A hora que ela chegou, eu saí correndo, não quis falar com ela. E ela sempre ia atrás de mim, Daí, um dia eu parei de conversar com ela. Ela falou pra mim, eu só quero te ajudar. Eu sinto necessidade de te ajudar. Eu falei pra ela assim, mas eu não quero ajuda. Nunca ninguém me ajudou, por que agora? Depois que eu já cresci, depois que eu já aprendi tudo que não devia mesmo. Por que agora você tem que chegar na minha vida? Por que você não veio antes? Ela só, até hoje eu lembro que ela só falou que tudo acontece em seus devidos lugares. Daí eu falei, então tá certo. Daí ela pegou e falou assim, você quer ir para uma casa? Eu falei assim, eu não preciso de uma casa, eu já tenho. Que onde eu estava dormindo, que era perto da igreja. Que todo dia o padre passava ali e me dava café para mim tomar. E ela me internava e eu fugia, Até que chegou uma vez, eu falei para ela assim, eu preciso de ajuda. E ela pegou e falou assim, Ana, agora você quer? Eu
falei assim, agora eu quero. Ela bem assim, por quê? Eu falei assim, porque eu tô grávida. Ela falou, ela se assustou assim. Falei assim, mas não pode. Você é muito magra, você não tem corpo para ficar grávida. A gente foi fazer um monte de exame e tal, e constou que eu estava grávida já de 2 meses. Ela me ajudou, ela me levou pro abrigo, foi novamente pedir autorização pro juiz, tal, para ela me colocar no abrigo. E ela me deixou no abrigo. Eu só me lembro que nesse dia era num dia 28. Não lembro de que mês. Que eu não lembro o mês, nada. Daí eu só sei que era no dia 28. E nesse dia aconteceu uma coisa assim que eu vi que Deus tinha alguma coisa para mim. Porque nesse dia eu tinha uma amiga minha que ela sempre estava comigo, a Neia. Ela sempre estava comigo. E naquele dia a Aglaí chegou e falou assim, Ana, eu tenho uma coisa para te falar. Eu bem assim, o quê? Ela pegou e chegou e falou assim, a Neia, sabe a Neia? Ela morreu. Eu falei assim, não, ela não pode ter morrido. Ninguém ia fazer isso com ela. Ela falou assim, eu falei assim, mas como? Ela falou assim, corre na televisão que você vai ver. Eu corri lá e ela estava lá sem roupa e porque mataram ela estrangulada. E naquele dia, naquele mesmo local, era para mim estar dormindo. Sabe, parece assim que alguém foi lá e me tirou de perto dela. E a partir daquele momento, parece assim que eu comecei a dar mais valor na minha vida. E foi quando eu vim para a fazenda. As meninas me receberam com tanto carinho que eu falei assim, eu acho que elas vão ser minhas irmãs a partir desse momento. Daí elas me perguntaram um monte de coisa. Só que eu nunca disse minha vida. Eu nunca dizia o que eu tinha passado. Daí teve uma das meninas, ela me abraçou da mesma forma que a minha irmã um dia tinha me abraçado. Eu falei assim, nossa, você é igualzinha a minha irmã, porque ela tinha o dentinho meio para frente, que nem a minha irmã. Então elas me receberam de uma forma que eu falei assim, aqui eu acho que eu encontrei a família que eu estava precisando. Hoje a minha filha é linda. Eu pensava assim que de tanta droga que eu tinha usado, ela ia nascer toda cheia de problema. Mas não, Deus foi tão bom comigo que me deu uma filha super saudável. Apesar de não ter meu irmão, mas tenho minha filha. E tudo se transformou. Hoje eu tô aqui, salva, com um monte de amor para dar para minha filha, coisa que eu não tive. E é isso. O Centro Feminino, na verdade, ele começou lá na obra social, na Rua Tupinambás, num apartamentozinho lá que existe até hoje, né? E logo, como tinha muitos pedidos, né? Eu fiquei lá nesse apartamentozinho com Dona Ana e a Lúcia veio para uma casa que hoje é a igreja das Irmãs Franciscanas. Né? Era uma casa que a gente falava a casa do seu Chico. Então ela veio, foi a primeira casa assim fora e foi logo, teve que fazer logo porque os pedidos eram muitos. Depois cada vez que aumentava os pedidos, a gente comprava com doações, né, uma casa aqui no bairro. Por exemplo, hoje existe a Casa Santa Terezinha, aqui nessa rua, né? A Casa São Manuel, a outra que agora ainda existe, né? Que a gente só virou o portão para o lado de lá, né? Mas a gente sonhava com um lugar que a gente pudesse morar todas lá. Porque, por exemplo, quando tinha missa, né, elas tinham que vir pelas ruas, e aqui não é bom, porque aqui é um lugar que tem as bocas de fumo, todo mundo sabe, né? Então a gente não queria isso. E daí, graças a Deus,
com a doação das irmãs franciscanas e a Luz fez várias campanhas, a gente conseguiu comprar o terreno, onde é o centro agora, né? E depois o governador, na época, era o Geraldo Alckmin, ele tinha acabado de construir essas casas para abrigar menores. Quando a gente falou para ele que com um determinado valor, que eu não lembro mais, a gente construiria casas para recuperação, né? E é onde a gente poderia ajudar as mães a depois serem mães de verdade e tudo, ele se interessou. E daí ele fez um convênio com a gente, construiu as casas. A primeira casa que construiu foi uma das irmãs franciscanas que deu, por isso que a gente deu o nome de Irmã Bernadette, né? Casa Irmã Bernadette. E as outras foram construídas com a ajuda do governo. Depois agora construímos outras coisas, né? Conseguimos com uma emenda colocar lá embaixo os animais, fazia a horta com aquele coisa por cima, as estufas. E foi crescendo, sempre com ajuda. E o número de meninas também foi aumentando, né? Sempre mais aumentando o número de meninas. E acabou que aqui foi um centro de formação, porque essa primeira parte, que agora, se você chega no centro feminino, tem a primeira parte, a gente comprou depois, né? A gente conseguiu depois, com ajuda também, com doações. E ali a gente fez a parte de formação, daí para toda a realidade feminina. Tem a casa de comunhão, tem a casa missionária, tem a casa de formação, tem a casa das madrinhas, e ali o escritório. Então a gente conseguiu de novo outro convênio, né, para a gente conseguir fazer essa formação daí para o Brasil inteiro, porque muito rápido cresceu a parte feminina. Hoje são muitas fazendas femininas no Brasil inteiro e no exterior. Então, assim, como Deus vai providenciando as necessidades, tudo no tempo certo, né? Agora estamos fazendo conseguimos do governo uma hospedaria, né? Porque quando os pais vêm para visitar, não tem onde ficar, ou quando a gente faz um seminário, alguma coisa de formação para os pais, para as pessoas, não tem onde ficar. Então, também estamos construindo essa hospedaria. Então, eu acho que Deus vai dando à medida da necessidade, né? Agora temos até uma pequena academia, porque é bom que desenvolva também essa parte física, né? Sim. Eu sinto assim que é um presente de Nossa Senhora, porque faz muito bem. Agora a gente acolhe as mães, então são crianças que podem vir, porque antes um problema que a gente tinha, que era a dificuldade das mães virem se recuperar, porque elas tinham medo de perder os filhos, né? Mesmo as que estão na rua, elas têm medo de perder os filhos, se elas vierem se recuperar e as crianças ficarem num abrigo, né? Então, elas não vinham, ou se vinham, ficavam um tempo e queriam ir embora para cuidar dos filhos. E daí, a partir de um determinado tempo, a gente começou a acolher as crianças, né? Antes a gente só acolhia as grávidas, podia ficar com o filho, mas não acolhia as crianças. Então isso também trouxe um desenvolvimento, né? Mais mães puderam vir recuperar. Foi tão bonito assim na pandemia que as primeiras que vieram eram todas mães com os filhos, grávidas, que queriam proteger os filhos quando começou a pandemia, né? E elas saíram das ruas para proteger os filhos e ficou assim, muitas crianças. Eu não estou mais assim, lá dentro do centro feminino como madrinha responsável, não estou mais, né? Mas o amor pelas meninas continua, porque é um chamado, é a nossa missão, né? Então a gente cuida assim da formação, né? A gente dá os temas, a gente vai à missa lá no encontro. Quando a gente vai à missa, se encontra, a Luz, por exemplo, trabalha lá dentro, né? Na construção das artes, que ela é muito criativa. E as meninas sempre têm oportunidade de encontrar com a gente, algumas conversam.
Aqui em casa a gente tem a missa, então as escolas têm a oportunidade de vir assistir a missa, de a triagem, de vir conhecer aqui, de ter contato com a gente. Então a gente tem essa preocupação. As outras fazendas fora a gente visita. Agora mesmo a gente veio de visitar toda a América Central, né? E junto com a presidência, assim, ajudando a presidência, porque hoje são eles que assumem, né? Mas a gente assume, a gente inspira, a gente fica junto, porque é muito trabalho. É trabalho para todo mundo, para os voluntários, para a gente, para a presidência, para todo mundo que quiser levar essa obra tão linda para frente, com tantos frutos. Uma certeza do desígnio de Deus, entendeu? É o nosso carisma, dá esperança. A gente está dando esperança para as mães, está dando esperança para as meninas, está vendo a mudança de vida delas. E quando uma mulher se recupera, ela recupera a família também, né? Ela consegue levar a família para um outro modo de viver. Então é uma alegria muito grande, assim, a gente está vivendo o carisma e está correspondendo ao desígnio que Deus tem sobre a gente. Assim chegamos ao final do nosso programa. Hoje vocês conheceram um pouco mais da Fazenda da Esperança, especialmente a parte feminina, entraram em nossas casas, participaram das nossas pequenas famílias. E a gente convida vocês, se você tem o problema, se você deseja se recuperar, você pode participar vindo se recuperar. Se no seu coração nasceu o desejo de se doar, de viver também nessa família, também você pode participar. Ou de uma qualquer outra maneira que você queira participar, é muito bom. O problema da droga é um problema para todos nós assumirmos juntos. E na semana que vem estaremos aqui de volta com o programa Fazendo Esperança.